Bom dia, hoje quinta-feira, 2 de junho. Estamos iniciando mais uma reunião matinal. Estou de volta depois das férias, né? Acho que merecidas aí, e voltando aí com tudo nesse cenário, né? Que o mercado acreditava que o Temer poderia, né, realizar mudanças, mas já perdeu no meu período de férias 2 ministros, né? Impressionante aí ainda. E rumores até de que alguns senadores, como o próprio ex-jogador de futebol Romário, dentre outros, poderiam votar, né, mudar o voto que era a favor do impeachment, então isso também, esses rumores acabam pesando aí na Bolsa. Fora os mercados lá fora que pioraram. Além disso, pelo lado positivo, produção industrial surpreendeu positivamente aqui no Brasil. A Câmara prorrogando, né, a DRU e reajuste dos servidores públicos. Lá fora, os mercados cautelosos, o Draghi estava falando agora mais cedo, e também por conta do payroll. Para falar sobre tudo isso, né, mais detalhe, depois eu vou comentar sobre as notícias das empresas. Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bem-vindos de volta aí, bom dia a todos. Começando pela fala do Draghi, que estava acabando de acontecer, então, o tom da fala dele estava bem mais... Continuando ainda acreditando que a inflação vai convergir para o longo prazo para a meta de 2%, mas não tanto no estilo de falar que vai fazer novos estímulos em breve. Então ele estava bem mais no sentido de confiança, de passar a transmitir confiança de que o que eles estão implementando vai fazer efeito do que mais de uma tentativa de passar uma expansão, passar uma sinalização de que eles vão expandir o programa deles. Então, visto que eles acabaram, não faz muito tempo que eles expandiram o programa novamente, que eles fizeram uma nova ampliação do seu programa de estímulos, o Draghi só estava simplesmente confirmando que as expectativas deles estão convergindo, então que eles estão acreditando na eficácia do programa deles. Na parte externa, a gente teve hoje pela manhã justamente a inflação de preço ao produtor na zona do euro, que recuou, uma queda de 0,3%, enquanto os analistas esperavam 0,1% de alta na inflação de preços de abril. Então a gente vê que realmente está tendo muita dificuldade para a zona do euro conseguir afastar o fantasma da deflação e chegar nos 2% de longo prazo. Nas expectativas do que o próprio Draghi estava falando do Banco Central Europeu, essa inflação só vai convergir depois de 2019, então para esse ano de 2015, 0,2%, uma revisão da última reunião para essa, para 2016 e 2017, para 2017 e 2018, ainda abaixo dos 2%, aí, só 2018 recuperando. Na parte externa, a gente também estava tendo as bolsas na Ásia avançando, muito por conta do que aconteceu ontem com o MSCI para a China, mas no Japão, as expectativas, se ontem a gente teve depois do anúncio do Shinzo Abe de prorrogar a ampliação de impostos, teve aquela conversa de um secretário falando de novos estímulos do BOJ. Hoje, diretores do BOJ já jogaram balde de geografia, falando que não, que eles acreditam que não devem fazer isso em breve, justamente porque eles estão com as taxas de juros negativas e isso seriam contraditórios. Então, afasta um pouco as expectativas do mercado, fazendo com que ele se valorizasse e os mercados recuassem por lá. Nos Estados Unidos, as expectativas estão em torno do payroll de amanhã, depois de todo aquele discurso da Janet Yellen e dos diretores do Fed, mais favoráveis a uma alta de juros em breve. Então, aguardar amanhã os dados para ver se realmente vão confirmar que está tudo caminhando para que uma alta ocorra nas próximas reuniões. Indo para a parte doméstica rapidamente, um indicador e duas partes políticas. Na parte do indicador, a produção industrial surpreendeu o avanço de 0,1%, enquanto o mercado aguardava a queda de 0,9%. É a segunda alta seguida, algo que não acontecia desde 2014, então a produção industrial dando algum sinal de que pode estar saindo desse fundo do poço que ela estava recuando tão fortemente. Mas, de qualquer forma, no ano contra ano, queda de 7,2%, ainda mais de 24 quedas seguidas, enquanto mais o mercado esperava uma queda um pouquinho mais forte de 8,7%. Pesaram para essa alta, mesmo que seja ligeira alta de 0,1%, a parte do grupo de produtos alimentícios e derivados de petróleo e biocombustível. Esses dois grupos puxaram para cima. O que puxaram para baixo foram os grupos farmacêuticos e de veículos, puxando para baixo. Na parte política, os dois destaques são vindos da Câmara. Aprovaram ontem a PEC que prorroga a DRU até 2023, então aquela desvinculação de receitas, que é um mecanismo que dá mais liberdade para o governo no uso de suas receitas por meio de tributos. Então já conseguiram passar
mas é em primeiro turno. Foi uma votação expressiva para o governo Temer, com 334 votos a favor e 90 contra, mas ainda precisa passar mais uma vez no segundo turno para aí sim ser efetivamente implementado. E a outra votação, antes de devolver para o Celso, foram o reajuste dos servidores públicos, em média 21%, dividido em 4 anos esse reajuste, depois daquela queda de braço tão grande, que está desde o começo do ano essa discussão, o governo tentando, antes até quando o governo era da Dilma, tentando barrar esse reajuste justamente porque traz um revés fiscal muito grande, segundo o broadcast, deve gerar pelo menos um gasto de 56 bilhões de reais até 2019, mas a queda de braço foi vencida pelo judiciário, pelos servidores que conseguiram esse reajuste. Então, diversos vão ter esse reajuste: o STF, o Ministério Público da União, Procurador-Geral da União, Senado, TCU, Defensoria Pública, entre outros. Então, esse reajuste realmente deve acontecer em breve. Agora sim, devolvo para o Celso, a gente se vê aqui novamente amanhã na Infomoney. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa ontem praticamente estável, né? Net vendedores locais em 2 milhões de reais apenas. Destaques na compra para Itaúsa, Banco do Brasil e Petro. Destaques na venda para Cosan, Hidrobrasil e Natura. Nas duas pontas, Ambev, Bradesco, Petro 3, CETIP e Rumo. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 31 milhões de reais. Destaques na compra para Bradesco, Hidrobrasil, Itaúsa, Fibra e Natura. Destaques na venda para Itaú e Qualicorp. Nas duas pontas, BB Seguridade, Sabesp, Cielo e TOTUS. Educação, Kroton, uma possível compra aí, né, da Estácio. Ontem a Exame soltou essa informação, uma coluna, uma nota sobre isso, e hoje a companhia falou que poderia até ter troca de ações, não seria via desembolso de caixa, e ela no final dessa operação teria 15,7% dos acionistas de Estácio da nova companhia e os acionistas da Kroton 84,3%. Tem várias discussões a respeito. Primeiro, o CAD, concentração, principalmente no ensino à distância, no EAD, e teria que elevar o preço para a Estácio, porque a Estácio, nos últimos meses, ela vem passando por um desempenho em relação à Kroton desfavorável. Então não sei se sairia. Isso são só discussões internas da Kroton sobre essa possível oferta, mas vale monitorar. A Vale, o governo aí planejando mudar o CEO, Murilo Ferreira. Isso pode gerar sim turbulência, porque a interferência governamental numa empresa estatal, a gente vê isso como ruim, e o Murilo vem fazendo um trabalho de corte de custos elevados. Além da mudança na Vale, BVMF também, de acordo com a revista Exame, o presidente da BVMF Bovespa, o Edemir Pinto, deixará o cargo para presidir o Conselho de Administração. Gol, adiar a troca de bônus, é ruim, a gente segue cético com o ativo, não recomendando exposição ao mesmo. Além disso, Bradesco ele enviou um comunicado em relação à Operação Zelote, e a Eletrobras, o presidente de Furnas, e atraso no relatório da 20F, a SEC ali está vendo irregularidade, que é a CVM dos Estados Unidos, e multas deverão vir. Além disso, a empresa precisa de um aumento de capital. Fora isso, destaque na nossa mesa de aluguel para B2W e Estácio, principalmente devido ao rebalanceamento do MSCI. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que a partir das 11h30 eu estou no Batalha do Século, eu e Danilo Zanini, para falarmos sobre análise técnica e análise fundamentalista. Um grande abraço a todos e até lá.